Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema o poder da oração. E nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 21. E eu vou ler dois versículos, o 21 e o 22, que diz assim: Jesus, porém, respondeu-lhes: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, isso será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Pois bem, nós vemos aqui o poder para transportar montanhas. Foi o que Jesus declarou. E a sua promessa inclui não somente isto, mas também todas as coisas. Porque está escrito: tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Talvez, neste momento, você esteja carregando um pesado fardo. Pode ser uma enfermidade grave ou mesmo algum embaraço financeiro. Mas qualquer que seja a sua necessidade, você tem ao seu alcance o meio de resolvê-la. Poder para transportar montanhas. Mas você precisa aprender o segredo de liberá-lo. Apenas desejar que as coisas melhorem não dá resultados. A maneira certa de orar, a respeito da qual Jesus falou ao dizer: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei, fará com que você tenha resposta em todas as suas orações. Talvez um dos fatores que mais levam uma pessoa a perder a fé é supor que muitas das suas orações não são atendidas por não ser da vontade de Deus respondê-las. Embora seja verdade que às vezes alguns peçam coisas que não são da vontade do Senhor conceder, o fato é que muitas outras coisas que pedem estão em harmonia com a revelada vontade de Deus. Por exemplo, é da vontade do Senhor que os doentes sejam curados, que gozamos de boa saúde, que obtenhamos vitória sobre a opressão e o medo, que as nossas necessidades sejam supridas, que prosperemos e tenhamos saúde, assim como bem vai a nossa alma. Não é da vontade de Deus que o seu povo, na sua vida de oração, se reconcilie com a derrota ou com o fracasso. Ele quer que as suas orações produzam resultados tangíveis, tal como acontecia nos dias bíblicos. Orar não é um recurso extremo a que se deve recorrer a alguém em uma emergência. Orar é parte integrante da nossa vida cotidiana. Quando aprendemos o segredo de orar, toda ela se converterá numa sequência de milagres. Notem as poderosas respostas que as orações dos homens da Bíblia alcançaram. Quando Abraão, já em idade avançada, desejou ter um filho de Sara, sua esposa, Deus operou nela um milagre, abrindo-lhe a madre, e ela pôde conceber um varão. Jacó, neto de Abraão, que antes era um aventureiro comum, depois tornou-se príncipe de Deus. Lutou com ele uma noite inteira em oração, enquanto Esaú, seu irmão, contra ele marchava com o exército buscando vingança. Jacó prevaleceu e Deus fez com que ele prevalecesse sobre Esaú. Contra Jerusalém, por exemplo, investiram os assírios com poderosas forças vitoriosas em todas as campanhas anteriores. Os recursos de que dispunham Ezequias não podiam se medir com tamanho exército. Porém, Ezequias orou, e naquela mesma noite o anjo da morte feriu as hostes invasoras, e pela manhã 185.000 homens jaziam mortos. Segundo Reis, capítulo 19, versículos 15 ao 35. Pouco depois, Ezequias ficou doente para morrer, mas, virando o rosto para a parede, suplicou a Deus. E o resultado
foi que mais 15 anos de vida lhe foram acrescentados. Segundo Reis, capítulo 20. Jabes, também, sentindo-se aflito por causa da iniquidade dos seus dias, clamou a Deus, e ele lhe concedeu o que tinha pedido. 1 Crônicas 4, versículo 10. Também temos o exemplo de Jonas, o profeta voluntarioso, que foi lançado ao mar e engolido por um grande peixe. Depois de Jonas se arrepender da sua desobediência, Deus levou o peixe a vomitá-lo na terra seca, e a sua vida foi preservada. Jonas capítulo 2. Elias orou pelo filho da viúva, então morto. Com a oração de Elias, os olhos do menino se abriram e ele retornou ao mundo. 1 Reis 17, versículos 20 a 23. Daniel orou pela restauração de Jerusalém, reduzida a cinzas, desde os dias da invasão de Nabucodonosor. Daniel viveu para ver o rei Ciro publicar um decreto permitindo aos judeus que quisessem voltar e reconstruir a cidade. Capítulo 9 do livro de Daniel. Abacuque orou, pedindo avivamento, dizendo: Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. A oração dele foi atendida na forma do maior e último reavivamento que ocorreu na história do reino de Judá. Também Pedro foi lançado à prisão e ordens para ele ser executado foram expedidas. Porém, a igreja orou sem cessar pela sua libertação, e um anjo do Senhor visitou o cárcere e o conduziu a um lugar seguro. Muitas vezes, temos visto Deus responder às orações em favor de todas as necessidades possíveis do seu povo e em todas as circunstâncias inimagináveis. Deus responde à oração da fé. A lei de receber é positiva e certa, e disse Jesus: Pedi e dar-se-vos-á. Porque todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E o que significa isso? Quer dizer que há um poder invisível ao nosso redor, capaz de solucionar qualquer problema. Poder que se antecipa a todas as necessidades e supre tudo quanto alguém precisa. Poder é tão grande que é capaz de transportar as próprias montanhas. No primeiro Sermão da Montanha, Jesus começou de forma bem clara, dizendo e mostrando que a verdadeira oração era comunhão com o Ser Supremo, Deus Pai. Disse aos homens que antes de orarem, deveriam procurar um lugar onde pudessem estar livres de interrupção. Não poderiam manter simultaneamente comunhão com Deus e com os homens. Mandou-lhes Jesus que entrassem em seus aposentos, fechassem a porta e então orassem a seu Pai Celestial que vê em secreto. E para dar ênfase ao seu argumento, ele lhes fez lembrar dos fariseus, que oravam pelas esquinas das ruas a fim de serem vistos pelos homens. Acautelou os seus discípulos que não se tornassem semelhantes a eles. Mas por que motivo os homens devem ficar a sós quando oram? Porque no ato da oração, eles entram na presença de Deus. Quando alguém ora, deve estar consciente de que chega ao seu Criador, aquele que é digno de toda reverência e respeito. Quase todos sabem que Deus está nos céus, porém, o grande segredo da oração é você saber compreender que Ele também está presente no aposento em que você se encontra. É compreender que Deus está realmente ali que torna a oração eficaz e poderosa. Quando alguém compreende que Deus está no próprio aposento em que se encontra, não será negligente na conversação que vai ter com Ele, pois Jesus disse: E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Mateus capítulo 6, versículo 7. Deus está no céu e também na terra. Quando Davi
perseguido por Saul, fugia de lugar, esteve prestes a crer, achar-se Deus tão distante, que não o poderia ouvir a tempo de o livrar. Davi teria que aprender que onde quer que estivesse, Deus ali também estava. No Salmo 139, do versículo 6 ao 10, ele reconhece isso, embora admitindo não poder compreender. Em resumo, Deus está em toda parte. É tão onipresente como o ar que respiramos. Ele não vem, ele não vai. Ele é o grande eu sou. Jesus mostrou que adorar a Deus não está circunscrito a um lugar nem a um certo tempo. A mulher samaritana, por exemplo, desejara saber se o lugar apropriado para adorá-lo era Jerusalém ou um monte próximo. E Jesus lhe respondeu: Mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas vem a hora e já chegou quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. João capítulo 4, versículos 21 a 23. É reconhecendo a presença de Deus que se torna fácil orar e ter fé. Embora Deus não esteja presente de maneira visível, Ele está presente. Reconhecendo a sua presença real, descobrimos que orar não é labuta, mas sim supremo gozo. O Senhor deixou bem claro em João 14, 23, que Cristo está sempre presente com o seu povo. Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Moisés tornou-se um grande intercessor. Quando os filhos de Israel pecaram de tal forma que Deus, recusando-se a continuar com eles na sua jornada para Canaã, ofereceu mandar o seu anjo em seu lugar. Mas Moisés se negou a concordar e disse: Se a tua face não for conosco, não nos faça subir daqui. Êxodo 33, 15. E então logrou persuadir o Senhor que lhe concedesse o pedido. E Deus tranquilizou-o, dizendo: Irá a minha face contigo, para te fazer descansar. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer um fala com seu amigo. Também Daniel era um homem de oração, e numa visão viu Deus subir ao seu próprio trono. Olhava enquanto o ancião de Deus sentiu-se em julgamento, ao passo que milhões ministravam a ele, e Daniel viu que vinha como as nuvens do céu, um como o filho do homem, e o fizeram chegar até ele. Também chegou o dia em que Jesus devia deixar os seus discípulos. Com que veemência desejavam que ele permanecesse mais tempo com eles. Mas Jesus explicou ser necessário deixá-los, porque viria o Consolador, o Espírito Santo. E Jesus poderia estar presente não apenas com alguns poucos, porém com os cristãos em toda parte. Poderia, então, cumprir a sua promessa, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18, versículo 20. Então eu pergunto a você, qual é o primeiro segredo de orar? Que segredo é esse que transporta montanhas pela oração da fé? E eu respondo, primeiro, é reconhecer a presença daquele que criou os montes. Reconhecer que Cristo está com você em cada momento da sua vida cotidiana. E então, ser-lhe-á fácil reconhecer a presença de Cristo quando você ora. Comece hoje mesmo a reconhecer e praticar a sua presença em sua vida, em nome de Jesus. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como nós lemos no início, tudo que nós pedimos em oração crendo receberemos. E nesse dia de hoje estamos aqui pedindo ao Senhor, Pai, que visite cada pessoa que nos acompanha neste vídeo, aquelas que estiverem doentes, Pai, que o Senhor entra com a providência, com a cura, restaurando a saúde dela. Também envia essa pessoa a provisão, tudo que ela necessita, Pai,
para o seu dia a dia. Entra nesse lar e nessa casa, repreendendo toda briga, toda confusão, todo barulho, toda gritaria. E coloca nesse lar a união, a harmonia, a paz que excede todo entendimento e principalmente o amor do Senhor. É o que eu lhe peço, desde já agradeço em nome de Jesus, e que nós possamos dar testemunho do Senhor, já contando, Pai, as bênçãos, as vitórias, porque tudo é possível àquele que crê. E nós cremos, Pai, no poder da oração, e pelos olhos da fé já recebemos o nosso milagre em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Glória a Deus, aleluia. Amém e graças a Deus.